Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Costa e eu estou dando início ao Bate-Papo Musical. Nos nossos bate-papos, nós vamos falar de vários assuntos relacionados ao conhecimento musical. Então, vamos falar um pouco sobre linguagem musical, um pouco de percepção, vamos entender, fazer exercícios, no intuito de tentar ajudar a trazer mais conhecimento musical a quem acompanhar a gente aqui nos vídeos. Se você quiser, pode ficar à vontade para tirar dúvidas, mandar mensagens. E vamos iniciar hoje falando sobre as origens da música. Tentar falar um pouquinho resumidamente, obviamente, porque há muita coisa para a gente poder falar. Então, se você tiver dúvidas, você pode encontrar muitas informações na internet para se aprofundar, mas aqui a gente vai dar um pequeno direcionamento, alguns conceitos para que você possa entender as origens dessa nossa arte tão maravilhosa que é a música. Para isso acontecer, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides que eu estou fazendo. E, por favor, não se incomodem aqui com os barulhos da vizinhança, né? Porque a gente mora em São Paulo e a gente está no meio de uma pandemia. Então, a gente tem vizinhos, pessoas que gostam também de fazer barulho. Não música, muitas vezes, mas gostam de fazer barulho. Então, não se incomodem com isso, é até folclórico. Está passando o homem da macaxeira aqui na gravação, tá bom? Fiquem tranquilos. Então vamos compartilhar com vocês aqui, vamos falar um pouquinho da história da música rapidamente. Muito bem, tenho aqui um slide do nosso bate-papo musical, nosso primeiro bate-papo musical, as origens da música. Aqui nesse primeiro slide eu estou falando um pouquinho a respeito de como a gente se relaciona com a música. Você já parou para pensar que nós estamos cercados por música o tempo todo? A gente ouve música no carro, ouve música na igreja, em outros eventos e locais religiosos. Então, independentemente da sua religião, ela vai ter alguma expressão musical, né? Algum tipo de expressão musical aonde os conceitos religiosos, os cultos, né? As adorações são direcionadas e são condicionadas. A música faz parte e é uma parte importante, principalmente na igreja cristã. Nas confraternizações, festas, imagina uma festa sem música, muito difícil, não é verdade? Na TV, nos filmes, nos jogos de videogame, filmes, imagine também um filme sem uma trilha sonora, ou um jogo de videogame sem uma trilha sonora. Você ouve música para trabalhar, música para relaxar, você ouve música nos momentos alegres, nos momentos tristes, estamos cercados pela música o tempo todo. Obviamente, nem sempre a música é boa, né? A gente também se incomoda muitas vezes com pessoas que gostam de ouvir música muito alta na rua. Agora, nesse período pandêmico, a gente tem vivido alguns eventos desagradáveis, né? Como alguns eventos na rua, né? Que algumas pessoas fazem, fechando rua, colocando música alta. Mas o fato é que estamos cercados pela música em todos os momentos, em todas as áreas, em todas as partes, em tudo que fazemos no nosso dia a dia. Ela é parte da nossa vida, trilha sonora da nossa vida. E aí você pode se perguntar, poxa, como uma informação ou uma expressão artística que é tão importante no nosso dia a dia, na nossa vida, como que ela surgiu? Quem foi que inventou isso, né? Da onde veio, né? Se você já parou para pensar, a gente também, ao longo da história, né, os músicos, historiadores tentam descobrir, né, as origens dessa arte maravilhosa chamada música. Primeiro, a gente vai começar aqui com o relato da Grécia. Segundo a mitologia grega, a origem da música ela vem das musas, ou do mito das 9 musas, filhas de Zeus. Segundo essa mitologia, elas são as criadoras e guardiãs das artes, não só da música, mas de todas as artes, entre as quais a música está inserida. É interessante comentar que a palavra música e a palavra museu também têm a mesma raiz, que é musike tekne, a palavra em grego, né? Que em uma tradução livre significa a arte das musas. E a palavra museu vem dessa raiz de musiké, do grego, que era especificamente o templo das musas. Então, o museu, né, a palavra museu vem dessa origem grega, né, e a palavra música também, a arte das musas. Então, na mitologia grega acreditava-se na existência, né, dessas 9 musas, que são filhas de Zeus, e elas eram as responsáveis por inspirar, né,
os gregos e inspirar os artistas nas suas criações. Então, cada uma tinha um nome específico, você pode pesquisar isso mais tarde. Cada uma tinha uma arte, né, pela qual ela era guardiã e inspiradora. E aí a pessoa, ou artista, né, que estava ali tentando fazer a sua obra artística, ele fazia uma espécie de oração ou pedido para que uma dessas musas lhe inspirasse na criação dessa sua arte. Muito interessante aí a mitologia grega e a origem da palavra música, então. Não só na Grécia, né, mas a gente tem relatos muito mais antigos de expressões musicais. Desde a pré-história, né, você tem relatos nesse sentido e em várias culturas, em vários lugares do mundo. Então, assim como outras linguagens artísticas, nós não sabemos ao certo quando a música surgiu. Então, na verdade, a gente não tem um registro exato de onde a música surgiu, qual foi o povo ou a localidade onde surgiu essa arte ou essa expressão, ou qualquer outro tipo de arte, né? Talvez o teatro a gente tenha ali uma ideia, né? O teatro, como a gente conhece, né? Também, pelo menos, o teatro da maneira ocidental, né? Ele surge, pelo menos ao que se sabe, na Grécia Antiga, mas também temos outras expressões artísticas, teatrais em outras culturas, como no Japão, na China, e sabe lá Deus de quando isso existe, né? Porém, a música acontece em todas as culturas ao longo da história. Então, se você fizer um exercício mental, você vai procure pensar: existe alguma cultura, algum povo, alguma tribo que já se tenha ouvido falar na história humana, no mundo inteiro, que não tenha nenhuma expressão musical? Acho que não, é impossível, né? De alguma forma existe algum tipo de expressão musical, algum instrumento, ou a música relacionada a cerimônias religiosas, ou para batalhas, ou para caçadas, ou para funerais, enfim, né? Sempre a música presente de alguma forma. Então, a música acontece em todas as culturas ao longo da história, nos mais variados formatos e com funções diversas. Isso é importante comentar. A música tem muitas funções no cotidiano humano, desde o tempo da pré-história, né? No próximo slide aqui, é importante falar, muito importante a gente falar também, do relato bíblico. Se você procurar na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 21, nós encontramos ali o registro do que seria o primeiro músico. O nome dele era Jubal, filho de Lameque, que era descendente de Caim, se não me engano, exatamente, né? Então, Jubal, filho de Lameque, foi ali o primeiro músico, segundo as escrituras, segundo a Bíblia. É interessante falar que está escrito da seguinte maneira: Jubal, né, foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Então, nesse relato bíblico, ele está mostrando que muito antes do dilúvio, nas comunidades tribais, é interessante comentar que aqui essa pessoa, Jubal, é um personagem bíblico antes do dilúvio, né? Então, muito antes do dilúvio, as comunidades tribais pré-históricas, isso é na pré-história ainda, né? Já havia instrumentos musicais variados e, por consequência, uma atividade musical organizada já, né? Então, Jubal foi não só o pai da música, né, mas o pai de todos que tocam harpa e órgão. Então já existia uma diferenciação de instrumentos. E é importante comentar, né, que na Bíblia você vai encontrar relatos a respeito de música, organização. A música era uma atividade importantíssima no culto, né, na maneira de se expressar, em como se relacionar com Deus. Então, ao longo dos nossos bate-papos musicais, eu vou falando mais um pouco sobre isso. Aqui eu trouxe um outro slide falando um pouco mais da origem da música. Então, a gente tem os egípcios, chineses e gregos. Aí são 3 povos que já têm aí algum tipo de informação mais precisa para a gente, que a gente pode falar, em relação à contribuição deles à música, não só como uma atividade, né, mas como uma linguagem, trazendo a música como uma linguagem já, ou uma tentativa, né, de fazer da música uma linguagem já normativa, com escrita, com gramática, com organização. Então, dos egípcios e dos chineses, nós temos os relatos das primeiras tentativas de organização do sistema musical. Então, até então, você não tinha uma organização das notas musicais ou
ou dos sons, das alturas, ou organização de afinação, pelo menos que a gente saiba com algum registro escrito ou coisa do tipo. Os primeiros registros que a gente tem desse tipo de tentativa vem ali dos egípcios e dos chineses. Por exemplo, os chineses criaram um sistema de afinação em intervalos de quintas, né? Então, afinação para esse tipo de distância entre duas notas, que a gente chama de quinta justa. E mais para frente, nos próximos bate-papos, eu vou explicar o que é isso, né? O que é quinta justa, professor? Vou explicar isso para vocês depois, com calma. Mas os chineses já tinham ali uma tentativa de afinação dos instrumentos dentro de um padrão de notas definidos, né? Os egípcios criaram um sistema organizado de escalas, então eles tinham uma espécie de sequência de notas que a gente chama de escala hoje, né? Não era exatamente as notas que a gente tem, mas os egípcios já tinham um sistema organizado dessas notas para poder utilizar. É quase como se eles já começassem a criar também um alfabeto para a música, né? Com letras que você podia juntar e formar as palavras musicais. Mais para frente também vamos falar disso. Mas na Grécia, os maiores avanços aconteceram. Então, a Grécia teve uma contribuição, ela pegou, talvez, a gente não sabe, mas provavelmente esses conhecimentos podem ter chegado a eles, e eles deram um passo grande adiante nessa ideia de normatizar, de organizar o sistema musical. E aqui eu vou falar de um cara importante, que foi o Pitágoras. Pitágoras era um filósofo matemático, né? E também músico. Então, na Grécia Antiga, a música era considerada uma ciência. Então, quando você ia para a universidade, quando você ia estudar, né, nas escolas e tudo mais, você aprendia filosofia, você aprendia astronomia, geometria, matemática e música. Então, a música era uma atividade considerada como uma atividade intelectual na Grécia Antiga. O músico era uma pessoa importante, né? Uma pessoa intelectual. Então, a música era considerada uma ciência. Então, através dos estudos do Pitágoras, ele une a matemática à música. Então, ele pega ali um instrumento que é chamado de monocórdio, e através daquela madeirinha que ele está colocando ali, ele vai aumentando e diminuindo a tensão da corda. E ele começa a perceber que ele tem notas exatas, afinações exatas, de acordo com a posição que ele coloca ali a tensão da corda. Ele dá notação matemática para isso, e ali ele começa a criar um sistema de afinação que era possível determinar quais notas ele poderia tocar sempre que ele colocasse aquela tensão naquela corda. Eu chamei isso, essas afinações mais precisas, do desenvolvimento de um alfabeto, porque quando as notas musicais foram criadas, na verdade se criou um alfabeto para a música. Então a música passou a ser uma língua, uma linguagem que poderia ser transmitida, ensinada, passada adiante, e a gente vai ver isso no próximo slide, mas tudo começou com Pitágoras. Ele foi muito importante para a maneira como a gente entende a música hoje. Então aqui a gente tem um nosso inventor do alfabeto, né, que é o nosso amigo querido aqui, talvez a figura mais importante da música ocidental, porque sem ele nós não teríamos escrita, não teríamos meios de registrar a música, não teríamos meios para compor uma música elaborada. O nome dele é Guido d'Arezzo. Arezzo, região da Itália, ele era um monge da igreja, isso já é o período medieval. E ele é o criador do alfabeto, né, musical, ou podemos chamar de notas musicais. A ideia de notas, elas obviamente já existiam. As notas são como cores para um pintor, tudo bem? O problema é que na natureza a gente não tem as cores tão definidas ou fechadinhas como a gente aprende na escola. As cores, elas são uma mistura de frequências, elas são resultado do reflexo da luz nos objetos, e o nosso olho capta essa luz e entende aquilo como cor, porque a gente foi educado nesse sentido a reconhecer aquele tipo de frequência luminosa. Assim também é o som. Então, na natureza, você não tem exatamente notas musicais, você tem frequências, você tem sons que estão espalhados, misturados. O que aconteceu é que o Guido d'Arezzo resolveu organizar esses sons, claro que
conhecendo outras tentativas de outros povos, como a gente falou, todo conhecimento, toda tecnologia, ela é uma cadeia, né? É um conjunto, é uma corrente com vários elos, né? E cada época acrescenta um novo elo desse conhecimento. Então, obviamente, Guido d'Arezzo tinha acesso a esses conhecimentos anteriores, e só que ele resolveu organizar isso de uma maneira prática, usual. Então ele criou um alfabeto, literalmente, para a música, que são as notas musicais como a gente conhece. A sequência Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou escala maior, que todo mundo sabe desde criancinha, né? Ó. Foi o nosso amigo Guido d'Arezzo que criou, que organizou. Ele fez um hino de louvor a São João, como eu coloquei ali na figurinha, né? Ali são as linhas do que chamavam-se de neumas, que eram a primeira partitura, né, ou tetragrama, né, ali as primeiras partituras, né, as tentativas de se criar uma notação escrita. Ele fez um hino de louvor a São João em latim, né, o ut, que é anti-laxis ali, depois virou dó de dominus, o ré, ressonare, é a nota ré, né, abreviação, mira gestorum é o mi, fá muletorum é o fá, sol vepoluti, sol, lá birreatum, lá, Sancti Johannes, Johannes, mas Johannes, né, virou si, né, a nota si. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é a abreviação das palavras desse hino de louvor que ele escreveu a São João. Porém, o nosso amigo Guido d'Arezzo não só organizou as notas musicais, o nome, deu nome para as notas musicais, ele organizou isso numa sequência ascendente e descendente que ele chamou de escala. A palavra escala vem do latim e significa escada. Olha que interessante. Numa sequência infinita, que vai ao infinito. Stairway to Heaven. Escada para o céu. E do céu para o homem, né? Ligando Deus. Era a ideia da igreja naquele período, né? A música tinha esse caráter divino, né? E a partir dessas 7 notas, você pode criar outras 7 escalas, enfim. Aí virou digamos que uma enchente, né? A informação. Além de tudo, o padre Guido d'Arezzo, ele inventou um sistema pedagógico de ensino, uma maneira de ensinar isso para pessoas de qualquer lugar que poderiam tocar esse sistema e fazer suas músicas soarem iguais em todos os lugares, o que possibilitou a invenção da escrita para a música, e quando você escreve uma coisa, você eterniza. Então você joga para a posteridade, né? Sua música fica, ou sua informação, né? Passa a ser uma informação eterna, digamos assim, né? Você pode colocar para muitas culturas adiante, né? E ele inventou a partitura, né? Praticamente, ele pegou uma linha, né? E naquela linha ele colocava, ó, nessa linha, quando eu colocar um pontinho, aqui vai ser um dó. Então, acima dessa linha vai ser um ré, abaixo dessa linha um si, e assim por diante. Um sistema gráfico que você poderia entender o movimento do som observando esse sistema. Ele criou a partitura. Então, Guido d'Arezzo talvez seja aí, no que se diz respeito à pedagogia musical, a organizar o sistema, Guido d'Arezzo é o maior gênio da história da música, sem dúvida, né, nesse sentido. Muito importante. Então, esse avanço fez a música se tornar uma verdadeira língua, com escrita, com gramática, se tornando mais fácil de aprender e ser difundida pelo mundo todo, para todas as culturas. Mas afinal, de onde veio a música, né? A gente rodou, passeou e não respondeu isso, né? Eu trouxe aqui algumas frases de duas figuras, dois filósofos de épocas muito diferentes, mas muito importantes. O Aristóteles falava a respeito da música o seguinte: a música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima de sua condição. E o Friedrich Nietzsche, ele diz o seguinte sobre a música: sem a música, a vida seria um erro. Então, para ele, viver seria um erro se não tivesse música. Talvez nunca saberemos qual povo criou ou quem inventou a música, mas sabemos que ela é parte de nós
e enquanto houver humanidade, a música sempre estará presente. Então, a gente não tem como saber quem foi que inventou essa arte maravilhosa, mas a gente sabe que ela é parte da nossa vida, ela é parte da nossa humanidade. Se há algum traço de humanidade que possa ser identificado ou definido, isso pode ser demonstrado pela música. Se a música é boa, se a música é ruim, aí fica uma outra discussão para um outro momento, mas ela é parte da humanidade, isso é fato. Eu coloco aqui algumas bibliografias, né, 2 livros que eu tenho lido para a gente poder começar esse nosso bate-papo. Provavelmente você vai ver mais vezes esses 2 livros, então eu trouxe aqui A História Concisa da Música e A Teoria da Música, né, a História Concisa do William Lovelock, né, não sei como pronuncia em inglês, e a Teoria da Música, famosa Teoria da Música do Borromeo Medi, famoso professor aí, que fala bastante a respeito da teoria da música. Eu recomendo isso para vocês entenderem melhor um pouco da história da música. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro bate-papo musical. Fiquem atentos, acompanhem a gente e fiquem atentos aí, porque eu também, nos próximos bate-papos, continuaremos falando a respeito de outros assuntos relacionados à música. Muito obrigado. Fechando aqui o nosso compartilhamento. É isso aí. Qualquer dúvida, pode deixar a descrição aqui nos comentários e, na medida do possível, eu respondo tudo isso para vocês. É isso, muito obrigado. Tchau, tchau.